Isto é o relato de uma criatura que vive nas águas mais profundas do Amazonas. Uma coisa que mata de forma tão sistemática que os desaparecimentos não parecem coincidência. Parecem colheita. Entre junho e dezembro de 2018, 23 pessoas desapareceram no Rio Negro, não em um dia. Nauemiamés espalhadas ao longo de 7 meses, sempre em grupos pequenos, sempre em canoas, sempre no mesmo trecho do rio conhecido como a Volta da Cobra. A polícia investigou, encontrou nada, nenhum corpo, nenhuma canoa destruída, nenhuma evidência de luta, como se aquelas pessoas tivessem simplesmente parado de existir. Os ribeirinhos começaram a sussurrar, os indígenas começaram a evitar aquele trecho. E então, um homem apareceu em Manaus, com uma história que ninguém queria acreditar. Seu nome era Júlio Ferreira. Tinha 52 anos, era pescador profissional há 35 anos, era respeitado, era confiável e disse que tinha visto a criatura. Em julho de 2018, uma noite de lua cheia, Júlio estava com mais 4 homens em uma canoa de madeira. Tinham saído para uma pescaria noturna, algo que faziam rotineiramente. Os primeiros 40 minutos foram normais. Remaram até o trecho mais profundo da Volta da Cobra. A água estava escura, muito escura, o tipo de escuro que existe apenas em lugares longe de tudo. Júlio estava na popa, controlando a direção. Um dos homens, Marcos, um jovem de 27 anos, estava na proa com a lanterna. Os outros 2 homens, Anderson e Ricardo, estavam no meio com as redes. Quando Marcos apontou a lanterna para baixo, para procurar por peixes, a água começou a se mover. Não era um movimento natural. Era como se a água estivesse sendo deslocada de baixo para cima, como se algo muito grande estivesse subindo do fundo. Júlio gritou para remar, mas era tarde. A cabeça emergiu primeiro, lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Marcos viu antes dos outros. Viu porque apontava a lanterna para baixo. Viu a cabeça subindo e congelou. Quando o grito, já era tarde demais. A criatura saiu da água com um movimento que não parecia natural. Seu corpo era grosso demais. Era pesado demais. Era tudo errado. Seus olhos eram amarelos e brilhavam mesmo na escuridão da noite. E sua boca abria de forma que a mandíbula se deslocava para os lados. Júlio sentia seu coração disparar. Não conseguia nem processar o que via. Seu cérebro recusava acreditar naquilo. Mas aquilo estava ali, enorme, real, impossível. Marcos tentou pular, mas a anaconda se moveu primeiro. Seu corpo se enrolou ao redor do garoto. Rápido, muito rápido. Marcos gritou, mas o som foi abafado. Seu corpo começou a desaparecer. Júlio viu isso acontecer de verdade. Viu o jovem sendo puxado para dentro daquela boca aberta. Viu e não conseguia fazer nada além de assistir. Quando tudo terminou, Marcos tinha desaparecido. Simplesmente desaparecido. Anderson tentou pegar uma faca. Ricardo começou a remar. Júlio estava paralisado. A anaconda se moveu novamente, dessa vez muito mais rápido. Quando tudo passou, apenas Júlio segurava a borda da canoa destruída. Anderson e Ricardo tinham desaparecido também. Júlio remou com os braços. Remou desesperado para a margem. Atrás dele, podia ouvir sons que vinha debaixo da água. Não conseguia ver o que era, mas sabia que aquela coisa ainda estava ali, observando, talvez considerando comê-lo também. Quando seus pés tocaram o fundo e ele conseguiu sair da água, Júlio correu. Correu sem parar, até encontrar um agrupamento de árvores grandes. Se enfiou entre as raízes e ali ficou, tremendo, ouvindo o rio, ouvindo a floresta, esperando o amanhecer, que nunca parecia chegar. Quando os indígenas o encontraram no dia seguinte, Júlio não conseguia falar. Apenas chorava. Chorava enquanto descrevia o tamanho. Chorava enquanto descrevia os olhos. Chorava enquanto descrevia a sensação de estar na água, enquanto aquela coisa comia seus amigos. Os pesquisadores que vieram de Manaus ficaram céticos. Anacondas não crescem assim. Anacondas não são inteligentes assim. Anacondas não caçam em padrão assim. Mas os indígenas tucano que habitam aquela região não ficaram surpresos. Eles tinham histórias antigas, histórias que passavam de geração para geração, sobre a Yakumama, a mãe das águas. Segundo sua mitologia, existe uma anaconda que é tão antiga quanto o rio, que é guardião do rio, que protege as águas de forma muito particular. Ela coleciona. A Yakumama não mata para comer necessariamente, mata para ocultar, para adicionar à sua coleção.
e mantém as vítimas em um lugar específico, uma caverna submersa. Um lugar que nenhum ser humano consegue alcançar. Os corpos que desaparecem são adicionados à coleção e continuam lá, preservados de alguma forma que os indígenas não conseguem explicar. Depois do relato de Julio, pesquisadores começaram a investigar os desaparecimentos com mais cuidado. O padrão era preciso demais para ser coincidência. Sempre no mesmo trecho, sempre entre 7 da noite e meia-noite, sempre quando havia grupos pequenos. Nunca mais que 5 pessoas. Sempre com canoas de madeira. Nunca com embarcações maiores. Era como se aquela coisa estivesse caçando de forma sistemática. Como se tivesse regras. Como se tivesse horário. Os homens mais velhos que entrevistaram contaram histórias antigas. Histórias de avós que contavam histórias de bisavós. Histórias de que havia um rio. E havia uma coisa no rio. E essa coisa tinha fome. Mas não tinha fome por comida. Tinha fome por corpos. Por adicionar à sua coleção. Um dos xamãs indígenas disse algo que ficou com os pesquisadores. Aquela coisa está contando até atingir um número. E quando atingir esse número, ela vai fazer algo. Ninguém conseguiu descobrir que número era. Em outubro, algo mudou. Uma mulher desapareceu, sozinha, não em uma canoa. Ela estava tomando banho no rio, na margem. Durante o dia, seu corpo foi encontrado 2 dias depois, a quilômetros de distância, intacto, sem marcas de luta, sem sinais de predação, apenas drenado, completamente drenado de sangue. E tinha um padrão de marca no pescoço. Marcas que pareciam ter sido feitas por algo que se enrolava muito lentamente, muito deliberadamente. Os médicos legistas não conseguiram explicar. Mas depois dela, outras mulheres começaram a desaparecer. Sempre sozinhas, sempre durante o dia, sempre perto da água. E seus corpos começaram a aparecer nos dias seguintes, drenados, marcados, vazios, como se aquela coisa tivesse desenvolvido um novo método, como se estivesse testando, como se estivesse aperfeiçoando. Um pesquisador obsessivo chamado Dr. Felipe começou a contar. Contou cada desaparecimento desde 2010, contou cada corpo encontrado, contou cada relato de avistamento. O número era 347. 347 pessoas. Dr. Felipe percebeu algo. Os desaparecimentos estavam aumentando em frequência. De 1 ou 2 por mês em 2018 para 3 ou 4 por mês em 2019, para 5 ou 6 em 2020. Era como se aquela coisa estivesse acelerando, como se estivesse próxima de algo, como se aquele número que o xamã tinha mencionado estivesse próximo. Dr. Felipe tentou avisar as autoridades, tentou pedir para fecharem aquele trecho do rio, tentou alertar os turistas. Ninguém o levou a sério, porque ninguém conseguia provar. Apenas havia desaparecimentos, apenas havia histórias, apenas havia medo. Dr. Felipe desapareceu em novembro de 2020. Estava estudando o padrão de movimentação da criatura quando sua canoa foi encontrada vazia, flutuando, com uma grande quantidade de sangue escuro no fundo. Depois dele, ninguém mais tentou estudar aquilo. Os desaparecimentos continuam, mas agora ninguém fala sobre isso. Os ribeirinhos evitam aquele trecho. Os turistas são desviados para outras rotas. Os jornais não cobrem porque ninguém importante desaparece. Apenas pescadores, apenas indígenas, apenas gente pobre. Gente que ninguém ouve falar. Mas em Manaus, nos bares, nos becos, as pessoas sussurram que a anaconda do Rio Negro ainda está lá, que ainda está contando, que ainda está próxima de algo. E às vezes, quando chove muito e o rio fica turbulento, os pescadores escutam um som que vem debaixo da água. Um som que parece respiração, um som que parece mastigação, um som que parece espera. Julio ainda vive, mas em um apartamento em Manaus, longe da água, longe do rio, porque ele sabe que aquela coisa ainda o vê, que aquela coisa sabe que ele sobreviveu e que um dia, quando menos esperar, ela vai vir buscar ele para completar sua coleção, porque algumas coisas não esquecem e algumas coisas têm paciência infinita. A anaconda do Rio Negro não é lenda, não é superstição, não é folclore, é real e ainda está comendo, ainda está contando, ainda está esperando pelo número final. E quando atingir esse número, quando sua contagem terminar, ninguém sabe o que vai fazer com todos aqueles corpos que coleciona. Mas os indígenas sussurram que quando aquela contagem terminar, aquela coisa vai sair da água e o rio nunca mais será o mesmo.